Bem, então, boa noite a todos vocês. E o tema dessa nossa aula de hoje vai ser o CPN, ou Centro de Parto Normal. Eu coloquei na tela algumas fontes de pesquisa que vão nos dar, digamos assim, um embasamento geral para a gente projetar um centro de parto normal. Nós temos primeiro as legislações, no caso, a legislação oficial é a RDC 36 de 2008, tá? Então é essa legislação que você vai seguir para projetar não só um centro de parto normal, como também um centro obstétrico e também uma unidade de alojamento conjunto, a internação obstetrícia. Tá? Então toda a parte de atenção obstétrica e neonatal está nessa legislação, tá? Na RDC 36. A RDC 50, como todos sabem, é a nossa legislação guarda-chuva, mas as informações de centro de parto normal e de centro obstétrico da RDC 50, digamos que elas são substituídas pela RDC 36, tá? Então você não vai considerar as informações que estão na RDC 50 específica dessa unidade, mas você vai utilizar também a RDC 50 como parâmetros gerais. Tem várias informações que não estão na RDC 36, principalmente informações que a gente considera, digamos, secundárias, de certa forma, que não são as informações do relacionamento dos ambientes físicos que vão estar nessa legislação, mas largura mínima de circulações, aberturas, materiais de acabamento, fluxos, então tudo isso a gente segue o que está na RDC 50, de forma geral. A gente nunca desconsidera a RDC 50, mesmo que tenha uma outra legislação, porque sempre tem informações que a gente vai tirando da própria RDC 50. E também tem um documento, ele não é uma legislação, mas é um documento bem interessante, eu vou disponibilizar depois para download, quando eu colocar a aula gravada, esse manual de orientação do Ministério da Saúde, da Rede Cegonha. Então, assim, tem bastante informação também bem interessante, e que se cruza muito também, com a RDC 36, em relação a toda essa parte, da atenção obstetrícia e neonatal. Ou melhor, ela diz, ambientes de atenção ao parto e ao nascimento. Tá? Então, isso aqui é o compêndio geral, se você seguir essas legislações, e essa documentação também, que eu entendo que é interessante que vocês acabem dando uma boa olhada nela, vocês já vão ter um bom embasamento. Bem, esse recorte eu tirei daquela publicação ali do Ministério da Saúde, da Rede Cegonha, mas é interessante que ele acaba dando uma ideia geral de como que é esse fluxo geral dessa atenção obstetrícia. Tá? Então, lembrando que o centro de parto normal é uma unidade funcional que ela é destinada, como o próprio nome diz, para realizar o parto habitual. Fala em centro de parto normal, mas é o parto habitual. Geralmente ele faz parte de uma unidade, e no mesmo estabelecimento vai ter também um centro obstétrico e depois uma internação de alojamento conjunto. Então, nesse gráfico, ele acaba dando uma ideia de fluxo geral. Tem um detalhe que eu vou comentar depois, que o centro de parto normal, necessariamente, ele não precisa estar sempre dentro de um hospital, tá, gente? Ele pode estar fora de um hospital. Tem o centro de parto normal intra-hospitalar, que ele está dentro de um hospital, onde é a maioria, mas também tem o centro de parto normal, que é o peri-hospitalar. Ele está, digamos assim, próximo a um hospital, até para depois dar uma retaguarda. Como é que seria, para a gente ter uma ideia do fluxo dessa parturiente ao chegar no estabelecimento? Então, quando essa parturiente ela chega no estabelecimento, ela vai precisar ser acolhida, vai ter uma recepção específica ali do centro de parto normal que vai acolher essa parturiente. Assim, essa RDC 36, ela veio principalmente para mudar um pouco alguns paradigmas dessa questão de todo o processo de parto. Tá? Eu acredito que, enfim, todos vocês, a Silvana, a Marta, a Adriana, eu não sei, mas já são mães, Acredito que já sejam mães,
Então, eu não sei como é que foi a experiência, né, do parto para vocês, mas, assim, ainda tem muito hoje, muito mesmo, tá? Os ambientes de atendimento coletivo, né, aquelas salas de pré-parto coletivas, que acabam, de certa forma, trazendo ambientes desumanos, né? Então, assim, não tem privacidade, seja para a própria parturiente, como para o seu acompanhante. Então, não tem conforto, né? Então, uma das principais questões dessa RDC 36 foi isso, foi humanizar todo o processo do parto, dar mais dignidade, né, para a parturiente. É diferente imagina, de você estar em trabalho de parto em um ambiente coletivo, sem privacidade. Então, visando essa questão de ter um parto mais humanizado, não só na própria estrutura física, tá? Quando a gente fala em parto humanizado, também a gente tem que colocar na balança a própria questão da equipe, né? A questão assistencial. Também não adianta a gente ter um ambiente muito bem projetado e a equipe assistencial também não ter um atendimento, digamos, mais humano com a paciente, com a parturiente. Então, na verdade, é um conjunto que acaba se complementando. Então, a porta de entrada dessa parturiente dentro, digamos, de um estabelecimento é através, né, de uma área de acolhimento. Só o que acontece? Essa parturiente, ela pode chegar no hospital numa situação de urgência. Então, teve já com contração, rompimento de bolsa, então ela já vai ter que ser atendida com uma certa, né, urgência. Mas também tem aquela parturiente onde ela vai realizar o procedimento de parto através de um procedimento cirúrgico. Claro que não é no centro de parto normal, mas a gente tem, digamos, essas duas portas de entrada, né, essas duas entradas de paciente, em situações diferentes. Tem muitos hospitais onde, quando a paciente ela chega numa urgência, né, rompimento de bolsa, já em fase, né, de trabalho de parto, ela é atendida na unidade de pronto atendimento, não, no pronto-socorro do estabelecimento, aí vai depender do estabelecimento, se for uma maternidade já é diferente, se for um hospital geral, é atendido no pronto atendimento, na emergência, e ela é encaminhada para a maternidade ou para o serviço de obstetrícia. Tá? Então, cada estabelecimento é um pouquinho diferente esse fluxo. E a paciente eletiva, não, a paciente eletiva ela já vai direto, né, para o acolhimento da unidade que vai encaminhar ela, no caso, ali para o centro obstétrico. Em alguns estabelecimentos, a paciente que vai realizar um parto eletivo, ela vai para o quarto de internação, ali é feito o preparo e depois ela vai de maca para o centro obstétrico. Então, conforme eu falei, essa logística depende muito de estabelecimento para estabelecimento. Tá? Mas o importante é que vocês entendam que a gente tem que pensar sempre nesses dois perfis de paciente. O parto natural, né? Como é que vai ser o fluxo da paciente em parto natural e como é que vai ser o fluxo da paciente do parto eletivo, né? Ou do parto cirúrgico. O parto natural não tem hora para acontecer, né? Pode ser de dia, de madrugada, não tem hora. A hora que deu a hora, ela já vai ter que ir para o estabelecimento, para o hospital. E o parto eletivo, não. Então, nós temos a porta de entrada, então, né, essa paciente ela vai ser recepcionada, ela vai ser acolhida junto com o seu acompanhante, né, então, a hora que ela chegar na unidade, vai ter um local onde vai ser feita a avaliação dessa paciente, né, para saber se ela realmente está no momento do parto ou não, né, então, vai ter uma sala específica para realizar esse exame nessa paciente, para ver se ela vai ser admitida, né, dentro do centro de parto normal ou não. Então, caso ela já esteja no momento do parto, ela vai ser encaminhada para o centro, né, de parto normal. Ou, dependendo como for, até para o próprio centro obstétrico. E dentro do centro de parto normal, né, será realizada todo o procedimento necessário, toda a estimulação necessária para que essa paciente possa, de uma forma mais tranquila possível, né, muitas vezes não é tão tranquilo assim, né, gente, que, né, o seu parto seja realizado, né, dentro da melhor forma, né, possível. E esse parto dentro do centro de parto normal é realizado dentro de um quarto chamado quarto de PPP. Então, não se tem mais ambientes
coletivos, agora são ambientes individualizados, né? Então, o quarto de PPP é realizado o pré-parto, né, que é o trabalho de parto, toda a estimulação necessária, o parto, né, propriamente dito, e depois o pós-parto imediato. Então, a puérpera, né, já no caso, vai ficar um pequeno período dentro do quarto de PPP e depois ela vai ser encaminhada para a internação de alojamento conjunto, onde ela vai ficar, né, um período dentro desse quarto, junto com, né, o recém-nascido, junto com seu acompanhante, para receber, né, todas as instruções necessárias e a sua, né, completa recuperação, no caso, né, o puerpério. Então, essas são as etapas. Tem a admissão da paciente, né, nessa admissão é realizado toda a avaliação dela, ela vai para o centro de parto normal, do centro de parto normal, ou ela vai para a internação obstetrícia, após a realização do parto, ou ela vai para o centro obstétrico para realizar um parto cirúrgico, caso esse parto ele acabe avançando, né, para a cirurgia mesmo. E depois do centro cirúrgico, ela vai ser encaminhada também para a internação obstetrícia, tá? Então, esse que é o, digamos, a grosso modo, o fluxo principal, né, dessa unidade. E depois da internação obstetrícia, ela é liberada, né, ela tem a alta para ir para sua casa. Bem, então, né, o centro de parto normal, até tem uma imagem, né, de um quarto de PPP com banheira, conforme, né, o Ministério da Saúde, é uma unidade destinada à assistência ao parto de risco habitual, pertencente a um estabelecimento hospitalar, né, localizado nas suas dependências internas, né, no próprio hospital, ou externas. Ou melhor, né, o centro de parto normal, conforme eu comentei anteriormente, ele pode ser intra-hospitalar, dentro do próprio estabelecimento, do hospital, ou peri-hospitalar, né, ele vai estar localizado nas imediações do hospital, né, de um hospital de referência. Né, e essas imediações, né, essa distância, deve ser o seguinte, que caso aconteça uma intercorrência, que essa paciente precisa ser encaminhada para um outro estabelecimento, para um hospital, né, não deve ser, essa distância não deve ser com um tempo maior do que 20 minutos, tá, sendo transportada até o outro estabelecimento, tá, em função de alguma intercorrência. Isso acontece muito nessas casas de parto, né? Então, tem casas de parto que não tem uma estrutura hospitalar, e caso necessite de uma intervenção, então essa paciente tem que ser encaminhada, né, para um estabelecimento de referência. Tá? Então, só para vocês terem também essa noção que há a possibilidade, né, do centro de parto estar fora de um estabelecimento hospitalar. Dando agora uma passada na legislação, na RDC 36, ela tem o anexo 2, e nesse anexo 2 é onde estão relacionados todos os ambientes necessários, que nem a própria RDC 50, né? Então, só que não é em forma de tabela, né? Enfim, é textual. Então, estão relacionados todos os ambientes mínimos necessários, seja para um centro de parto normal, para um centro obstétrico e também para, né, a internação de alojamento conjunto. Tá? Então, para o centro de parto normal, né, que é o nosso principal foco dessa aula, o que essa legislação ela cita, né, de ambientes, né? Vamos lá para os ambientes assistenciais, ele coloca como ambientes fins. A sala de acolhimento da parturiente e do seu acompanhante, né? Então, é uma sala de espera que irá recepcionar a parturiente, tá? Ela é diferente da sala de espera geral do hospital, tá? É importante que tenha uma sala de espera específica para o centro de parto normal, né, para que a paciente ela fique num ambiente um pouco mais reservado, diferente, muitas vezes, de uma muvuca aí, da própria recepção geral do hospital. Tá? Então, ali já começa o acolhimento dessa paciente. Uma sala de exames e admissão da parturiente, onde será realizada a avaliação dessa paciente, para saber, né, como é que está o estágio dela, se ela já está, digamos, pronta para ser encaminhada para o centro de parto ou não, como é que está a dilatação dela, né? O quarto de PPP, onde será realizado o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. Dentro desse quarto de PPP, é necessário ter um banheiro completo,
Também tem a possibilidade de ter um quarto, enfermaria de alojamento conjunto, junto, né, com a unidade de centro de parto normal, mas muitas vezes, em grande parte, é separada, né, a internação, alojamento conjunto está separado do centro de parto normal. Uma área para deambulação, ou seja, para que a parturiente ela possa caminhar, se movimentar, que tudo isso acaba contribuindo para o trabalho de parto dela, para a contração. Então, essa área de deambulação pode ser uma pequena área, né, do próprio centro de parto normal, onde vai ter alguns equipamentos ali que a enfermagem pode trabalhar com ela, né, mas é sempre bom que se tenha uma área para deambulação fora do quarto de PPP. Aí depois vem os ambientes, né, que a gente já está acostumado. Posto de enfermagem, sala de serviços, uma área para higienização das mãos. Essa área para higienização das mãos, a gente utilizava muito lavatório de escovação, mas já de um bom tempo para cá, a gente vem utilizando um lavatório um pouco mais profundo dentro do próprio quarto de PPP. Assim, o lavatório de escovação, ele dá aquele âmbito, um âmbito mais hospitalar, sabe? E a área do quarto a área do quarto ali, a área da unidade de PPP, é uma unidade um pouco mais tranquila, né? Na verdade, não se tem sofrimento por nenhuma doença, né? Por nada relacionado a alguma patologia que a pessoa possa ter, né? Então, o centro de parto normal é um ambiente mais tranquilo. Claro, tem a questão, né, das dificuldades do parto normal, né? Muitas vezes, mas é um ambiente que vai celebrar, né, uma nova vida e tal. Então, o lavatório de escovação, a gente acabou tirando, né, para tirar um pouquinho esse ar hospitalar e deixando dentro do quarto de PPP um lavatório um pouco mais profundo, né, e a Vigilância Sanitária aqui em Santa Catarina acatou, né, e a gente vem trabalhando dessa forma. Até depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. Então, vocês vão ver que é bem simples a unidade, né, de centro de parto normal. Alguns ambientes de apoio, sala de utilidades, sanitário para funcionários masculino e feminino, rouparia. Aí tem alguns ambientes também opcionais, tá, gente? Mas sala de reunião para acompanhantes e visitantes, depósito de material de limpeza, esse não é opcional, depósito de equipamentos e materiais, sala administrativa, pois tem copa sanitário para acompanhantes e visitantes, que são opcionais, área para cadeira de rodas, né, ou macas, geralmente a gente guarda dentro do depósito, e uma sala de ultrassonografia que também é opcional. Tá? Então, vocês vão ver vocês estão vendo que é muito simples esses ambientes, tá? Isso vai se refletir no próprio projeto. O centro de parto normal não é uma unidade, mesmo realizando parto, digamos, que nem um centro cirúrgico que tem aquele acesso todo trancado, todo enclausurado, né, através de vestiários de barreira, de antecâmara. Não, não tem. Claro que assim, precisa, né, ter um controle, logicamente, de entrada e de saída, sem dúvida, né? Mas não é aquela unidade que tem que realizar toda aquela paramentação que nem um centro cirúrgico, tá? Então, é uma unidade mais tranquila. Então, vou mostrar para vocês agora, na prática, alguns projetos para a gente ver como é que foi feito o fluxo, como é que foi dispostos os ambientes, né? Para vocês terem uma visão agora mais completa a respeito desse centro de parto normal. Gente, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento nessa pequena introdução, digamos assim? Professor, Opa! depois que veio a Covid, né, em 2020, teve alguma alteração aí com relação a essa área de CPN, alguma coisa específica, algum tipo de controle, um pouco mais rigoroso, ou continuou da mesma maneira? Assim, Gleisen, na parte, digamos, projetual, para nós não mudou nada. A parte projetual, tá? A gente segue a legislação, né? E a legislação não teve nenhuma alteração, né? Então, é dessa forma que a vigilância analisa. Agora, claro que, em relação aos procedimentos, né, aos cuidados dentro do estabelecimento, com certeza, né, deve ter mudado, deve ter se intensificado todos esses controles, a questão de higienização, lavação das mãos, né? Isso, enfim, né, acho que em todas as áreas houve uma intensificação, mas a forma de projetar, pelo menos nos projetos que a gente desenvolveu, né, durante até esse projeto que eu vou mostrar para vocês, ele foi desenvolvido agora no pós-Covid e não teve nenhuma solicitação da própria vigilância, do próprio hospital,
né, de alteração de algum fluxo em função dessa questão da Covid, tá? Então, não teve nada muito específico. Esse centro de parto normal, essa aqui é a planta existente de um hospital, tá? É um hospital de pequeno porte, gente, tá? Não é um hospital de grande porte, um hospital possui 70 leitos, se eu não me engano, né? Então, o centro de parto normal, ele vai ser construído próximo a essa área. Já vou ampliar. Atualmente, essa área é o centro cirúrgico do hospital. Então, aquele típico hospitalzinho do interior. Ele tem esse braço, né, na edificação, um corredorzinho central. Ele tem, né, salas de cirurgia. Até está como sala de parto, mas acho que essa aqui não é bem sala de parto, deve ser apenas sala de cirurgia. Ele tem uma CME embutida dentro do centro cirúrgico, né, que funciona meio de forma inadequada. Tinha um necrotério que não está mais aqui. Então, assim, está bem fora, né, totalmente fora digamos, da legislação. Mas o que foi preconizado nesse projeto? A reforma de todo o centro cirúrgico, o projeto de uma nova CME, que eu já vou mostrar para vocês, e nessa parte de baixo, um centro de parto normal. Tá? Então, só para vocês entenderem o contexto. Tá? Então, é um projeto de reforma para o centro cirúrgico e ampliação, né, que nessa ampliação daí veio um centro de parto normal nessa parte de baixo e uma CME na parte de cima. O centro de parto normal, essa aqui é aquela planta construir ou demolir, tá? O centro de parto, a área existente que foi reformada é essa área mais clara. E a área que foi ampliada são essas áreas que estão, né, mais escuras. Então, o centro de parto normal ele foi posicionado nessa parte de baixo, pegando também um pouco dessa área aqui, que eu já vou mostrar para vocês numa outra tela, tá? Então, o centro de parto normal está nessa área mais abaixo. O centro cirúrgico, ele pega toda essa área aqui que eu estou passando com o cursor, até teve uma ampliação de 2 salas de cirurgia. E a CME está nessa parte mais acima do desenho de vocês. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de todo o enxerto que foi feito para adequar o centro cirúrgico, aproveitar também o máximo possível da estrutura, né, tentar encontrar uma forma, né, que se consiga fazer aí um bom casamento entre a obra nova e a obra e a parte existente, e também, né, conseguir adequar todas essas áreas, né, conforme a legislação. Ó, o centro de parto normal é essa área que eu tenho, que está nessa cor rosa aqui no projeto. Tá? Então, isso aqui é o centro de parto normal, que eu já vou dar uma passadinha ambiente por ambiente com vocês. A gente tem o centro cirúrgico está nessa área central, mais à direita do projeto, então a gente tem um link do centro de parto normal com o centro cirúrgico, já vou explicar para vocês, né? E a CME está nessa posição. Depois eu dou uma passadinha geral também, né, para vocês entenderem como que foi pensado. Então, assim, não é uma obra 100%, digamos, do zero, não é um terreno, né, que a gente recebeu, vocês têm que construir, né, tudo isso aqui novo. A gente está aproveitando uma edificação existente e fazendo alguns enxertos, né? Então, tudo isso acaba gerando também algumas dificuldades. O acesso da parturiente, né, que ela vai chegar deambulando no estabelecimento, é através dessa sala de espera. Então, tem uma recepção do hospital. Esse desenho aqui não está mostrando, peraí. Vou passar para vocês o fluxo geral. Tem a recepção geral do hospital, fica nessa parte de baixo do desenho, tem uma recepção, né, ela vai fazer a ficha, vai se cadastrar, e ela vai ser encaminhada por essa circulação até essa parte aqui, até a recepção, né, a sala de acolhimento do centro de parto normal. Tá? Quando é um parto cirúrgico, ela não vai entrar por aqui, né, ela vai ser, ela vai dar entrada no hospital, ela vai ser encaminhada para um quarto, no quarto vai ser realizado o preparo, e ela de maca vai ser encaminhada para o centro cirúrgico. Então, a recepção do centro de parto normal, onde vai ser realizado o acolhimento dessa paciente, tem um sanitário PNE, a área onde que ela vai realizar, né, ela vai ser recepcionada, vai ter um registro, né, dessa paciente, tem também uma pequena sala administrativa para dar apoio da unidade,
E após ela ser registrada, ela vai ser encaminhada para essa sala, que é uma sala de exame e admissão. É como se fosse não deixa de ser um consultório também, né? Então ela vai ser recepcionada, vai ser encaminhada para essa sala de exame e admissão, né? Ela vai ser avaliada por um médico, dependendo do hospital, primeiro ela é avaliada por uma enfermeira, depois o médico vem fazer, né, uma outra avaliação. Tem um sanitário, tá? Obrigatório ter um sanitário em anexo. Tá? Então, essa área de exame e admissão é um ambiente obrigatório, você tem que ter no projeto. Tá? Tem um projeto, o projeto que eu vou mostrar para vocês na sequência, essa área, ela não foi prevista, aí são as variantes que a gente tem, mas eu vou explicar para vocês qual foi a razão e de que forma que a gente contornou. Tá? Então, o primeiro acesso da paciente no centro de parto normal, né, após chegar no acolhimento, é fazer, não deixa de ser a triagem, de certa forma. E nesse caso aqui, essa sala, ela já teve o acesso por dentro do centro de parto normal, mas podia também ter um acesso sem fazer com que essa paciente ela entrasse dentro do centro de parto normal, porque nem sempre ela chega aqui e ela vai para o quarto de PPP. Né? Pode ser que daqui a pouco ou eles liberem ela para ir para casa, mediquem ela, ou ela pode ficar em observação no próprio hospital, né? Porque ainda não está no momento do parto. Então, ela pode também acabar voltando. Tá? Então, a gente também, dependendo, né, como o hospital quer trabalhar, a gente também vai adequando, né, a forma de dispor os ambientes no projeto. Da sala de exames e admissão, ela vai ser encaminhada, caso ela fique no centro de parto normal, para os quartos de PPP, onde todo o procedimento é realizado. Então, vocês vão ver que é uma estrutura também bem simples, tá? Então, nesse projeto foi projetado 4 quartos de PPP. Uma coisa que acontece, gente, é assim, o centro de parto normal, ele acaba ocupando muito mais espaço, é por isso que muitos hospitais são meio relutantes, né, porque tem hospitais que eles têm uma sala coletiva de quarto de PPP, muitas vezes, de quarto de PPP não, de uma sala de pré-parto com várias macas, né, muitas vezes tem 6, 7 macas, e com um banheiro, né, naquela sala, e ocupa um determinado espaço físico. Imagina uma grande sala de observação ali com um banheiro. Agora, imagina tendo que individualizar, né, cada parturiente um quarto. Vai ocupar muito mais espaço físico, né? Que cada parturiente agora vai ter seu quarto individual com o seu banheiro. Tá? Então, isso vai ocupando muito mais espaço. Tá? Então, tem 4 quartos de PPP. Esse quarto de PPP, né, tem a porta de acesso. A legislação, ela coloca algumas áreas mínimas. Então, quarto, banheiro completo, né, vaso sanitário, chuveiro e lavatório. Dentro do quarto de PPP tem a cama, né, geralmente é uma cama mais específica, né, para o parto. É importante que tenha, né, um berço aquecido, né, uma pequena área ali para os cuidados imediatos, né, do recém-nascido, não o banho do recém-nascido. Assim, a RDC 36, ela solicita uma cuba, né, uma área de cuidados de higienização com uma cuba. Só que a vigilância sanitária aqui em Santa Catarina, ela não está mais acatando a cuba na área de cuidados de higienização do recém-nascido, porque ela alega que eles podem realizar o primeiro banho da criança ali dentro. Então, ela descartou, né, porque o primeiro banho da criança é no alojamento conjunto, não dentro do quarto de PPP. Então, a gente sempre usa uma bancada seca, né? E um lavatório maior, que é aquele que eu falei anteriormente, que a gente acabou substituindo pelo lavatório, a gente acabou substituindo o lavatório de escovação por esse lavatório. Realmente é um lavatório mais profundo, né, onde a equipe assistencial possa fazer uma higienização um pouco mais apurada do antebraço, né, dependendo, né, se tem que fazer algum procedimento na paciente. Depois, bancada com computador, é interessante, né, para eles também fazerem a evolução da paciente. Poltrona por acompanhante, pode ser uma poltrona também mais confortável. Esse espaldar, né, é importante também a gente acabar alocando dentro do quarto, para a parturiente também acabar se movimentando um pouco. Tá? Nesse projeto eu não tenho banheira de PPP, banheira para parto na água, mas no outro projeto tem, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, os quartos são todos parecidos. Tá? São quartos
uma configuração tradicional, né? Não tem nada muito específico. A questão são os equipamentos, é uma cama um pouquinho mais específica, né, para o parto. O próprio Ministério da Saúde, se vocês olharem aquela cartilha, ele tem tipo uma cama em forma de tablado. Assim, eu nunca vi em estabelecimentos de saúde, mas tem opções, tem variantes, tá? A questão do parto. Então, os quartos de PPP, aquela área de deambulação que eu comentei com vocês, né? Porque a parturiente, ela pode sair do quarto, né? Ela pode andar pelo corredor, tem uma área também que pode ter aquelas bolas, né? Para ela fazer movimentação, fazer todo o trabalho ali de indução do parto, junto, né? Com a equipe assistencial. Então, é importante que tenha essa área de deambulação. Então, esses são, digamos, os principais ambientes do centro de parto normal, os ambientes assistenciais, o quarto de PPP, né, e a área de deambulação. Depois, um posto de enfermagem, uma sala de serviços, né, é uma sala fechada, né, sala de serviço, aí sanitários de funcionários, depósito de materiais e equipamentos, um DML, uma sala de utilidades. Tá? Então, assim, o centro de parto normal se resume a isso. Tá? É bem simples. Então, não tem muito mistério você projetar um centro de parto normal. Né? Vocês viram que não tem acesso de barreira, de paramentação. Né? Então, é algo muito simples. Agora, sim, indo para a área cirúrgica, o que acontece? Se a paciente acabar evoluindo para o parto cirúrgico, ela vai ter que ser encaminhada para o centro obstétrico. Então, a gente fez um link direto com o centro cirúrgico. Para quê? É muito mais prático sair com a paciente de maca, através de uma antecâmara, né? Por isso que a gente sempre coloca uma antecâmara, que eu estou ligando essas duas áreas. Dessa forma, a vigilância permite que eu tenha esse link. A paciente já cai direto dentro do centro obstétrico. A paciente não precisa sair de maca pelo acesso principal do centro obstétrico, pegar uma circulação principal do hospital, acabar se expondo, né? Porque tu está na circulação principal, tu cruza com mais pessoas e tal. Então, ela não precisa ser exposta dessa forma, então, né, ela tem uma privacidade maior, já sendo encaminhada direto para o centro obstétrico, desde que o centro obstétrico esteja próximo, né, ou junto, ou ao lado do centro de parto normal. Tá? Eu sempre aconselho, quando possível, tentar deixar as duas unidades próximas. E dentro do centro cirúrgico, vou dar uma passada também rápida aqui para vocês, tem a sala de parto cirúrgico. Tá? Então, a sala de parto cirúrgico tem a mesa de cirurgia, dentro vai ter um berço aquecido, uma área para cuidados do RN, né, depois uma bancada com computador, e da mesma forma que uma sala cirúrgica, digamos, tradicional. Depois os demais ambientes, né, do centro cirúrgico, as salas de cirurgia, lavatório de escovação, tem outro lavatório de escovação, a recuperação, né, pós-anestésica, que tanto os pacientes das cirurgias tradicionais vão ser encaminhados, como também, né, a parturiente após o parto também vai ser encaminhada. Tem uma área de cuidados de RN, tá? Isso é importante que a gente tenha dentro do centro obstétrico, porque pode acontecer uma intercorrência com o recém-nascido, né, durante o parto cirúrgico, e muitas vezes a equipe tem que fazer algum procedimento de reanimação, né, no recém-nascido. Então, imagina com a mãe aqui dentro da sala, o acompanhante, né, o pai, presenciar todo esse procedimento de reanimação, de algum procedimento um pouco mais invasivo na criança. Então, eles tiram a criança da sala e levam ela para uma área específica, né? Então, fazem ali o procedimento, né? E aqui também, muitas vezes, eles realizam ali os sinais, né, toda a questão dos sinais vitais da criança, fazem, né, o procedimento que precisa ser realizado. Então, a gente sempre faz essa sala de cuidados do RN dentro do centro obstétrico. No centro de parto normal, a gente até já tentou fazer uma sala dessa, mas a vigilância sanitária não permitiu, porque ela diz o seguinte, que no parto normal, para acontecer alguma intercorrência com a criança, é muito difícil, é uma eventualidade. Daí, pelo menos aqui em Santa Catarina, eles não permitiram que a gente fizesse uma sala específica, né, para cuidados do RN, que nem
na sala de parto cirúrgico. Tá? Então, a gente acaba conduzindo, muitas vezes, algumas questões conforme a vigilância também nos orienta. Tá? Talvez em outros estados, né, a vigilância acaba orientando de uma outra forma. Então, a gente acaba também se moldando um pouco, muitas vezes, com a nossa realidade. Então, só dando uma passada no centro cirúrgico, né? Tem alguns ambientes de apoio nessa circulação na parte de trás, os vestiários de acesso ao centro cirúrgico e a área limpa da CME. A área limpa da CME acabou ficando nessa parte dos fundos, a área suja da CME. Então, a área limpa da CME, ela tem um acesso por dentro do centro cirúrgico, né? E através dessa área limpa que vai ser dispensado o material para o centro cirúrgico. E para os outros ambientes do hospital, através dessa circulação. Então, não vou entrar assim muito em detalhe, né, que não é o nosso foco, mas só para vocês terem uma ideia melhor, tá? Do conjunto geral desse centro de parto normal. Outro projeto, esse projeto já foi executado, já está em funcionamento, então isso eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, é um hospital horizontalizado, tá? Então toda essa área escura, né, é a área as demais áreas do hospital. Tá? O hospital, na verdade, ele tem uma parte inferior, ele acaba caindo um pouco, ele tem um declive nesse lado, então tem uma parte inferior nessa área aqui onde eu estou com o cursor, mas as demais áreas praticamente é um pavimento só. E o centro de parto normal, ele está encalacrado aqui no meio, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho um centro de parto normal e um pequeno centro obstétrico para dar respaldo a esses 2 quartos de PPP. O que acontece? Isso aqui é um hospital infantil, e eles resolveram abrir um serviço de obstetrícia para atendimento mais para convênios, né? Não era muito o foco desse hospital, que é um hospital infantil, então eles acabaram implantando um centro obstétrico com uma sala só e um centro de parto normal com 2 salas, tá? É uma unidade bem pequena. E até porque o próprio espaço físico aqui era bem reduzido, tá? A gente não tinha margem de manobra. A gente tinha que encaixar dentro dessa área, tá? Totalmente encalacrada dentro do hospital. Então, vamos ver agora como que a gente acabou projetando e quais foram as soluções que a gente encontrou para viabilizar, né, esse centro de parto normal. Aí o próprio centro também obstétrico. Bem, essa é a recepção do centro de parto normal, né, onde vai ser realizada o acolhimento. Vocês vão ver agora que é muito parecido com outro projeto, tá? Muito parecido mesmo. O conceito é o mesmo, né? Então, aqui está a recepção, a sala de acolhimento, a recepção principal do hospital, ela está nessa posição, tá, gente? Nessa posição. Então, depois a paciente, ela é liberada através de uma circulação interna, ela se dirige até essa sala de acolhimento. Nesse projeto, vocês vão ver na planta baixa, eu não tenho uma sala de exames e admissão. Olha só já a diferença, né, do outro projeto. Justo pelo fato de nós não termos espaço físico, a gente não conseguiu encaixar essa sala. Mas como é que a gente resolveu? Como é que a gente resolveu, então, a sala de exames e admissão? Primeiro, a paciente que ela chega no hospital, né, a paciente do parto habitual, que ela chega no hospital já com contração, enfim, ela já chega, né, com algum sinal, né, que está chegando o momento do parto, ou rompeu a bolsa, enfim. Ela vai ser recepcionada no pronto atendimento do estabelecimento, que fica aqui do lado. E no pronto atendimento vai ter ali uma sala específica, um consultório com banheiro, né, que vai realizar esse procedimento de triagem de exame de admissão. Tá? Então, ao invés de ser realizado dentro do centro de parto normal, vai ser realizado no pronto atendimento do estabelecimento. Foi assim que a gente conseguiu resolver. E desse consultório, dessa sala de exame de admissão do pronto atendimento, aí ela vai ser encaminhada de maca para o centro de parto normal, caso, né, realmente ela precise, né, já ser encaminhada para o momento do parto, ou dependendo como for, até para o centro obstétrico, mas ela vai de maca. Eu já vou mostrar para vocês como é que vai ser o acesso dela. E a paciente, que ela vai chegar no hospital
para realizar um parto eletivo, né, ou uma cesariana, ela vai ser recepcionada, né, nesse acolhimento, ela vai ser encaminhada para o alojamento conjunto, que nesse caso está nessa posição, bem próximo, ela vai ser encaminhada para o alojamento conjunto, ela já vai ter ali um quarto reservado para ela, né? Vai ser realizado, né, o preparo dela dentro do quarto, e daí ela vai ser encaminhada de maca para o centro obstétrico. Tá? Então, dessa forma que foi resolvido, né, esse fluxo dessas parturientes para dentro do centro de parto normal. Então, para vocês terem uma ideia que dá para fazer diferente. Tá? Tem como fazer diferente. É importante que a gente converse com o hospital, organize como é que vai ser esse fluxo, deixe muito bem explicado no relatório técnico para vigilância, e ok, não tem problema. A paciente que ela vai vir ali do pronto atendimento, da sala de exame de admissão, quando ela for vir para o centro de parto normal, ela vai entrar por uma circulação dos fundos, tá? Uma circulação que já tem link por dentro do hospital, através dessa circulação. A sala de espera está nessa posição. O acesso de maca é nessa posição, né? Então, ela vai entrar já no ambiente interno do hospital, reservado, né? E ela vai entrar, então tem 2 quartos de PPP. Esse quarto de PPP que tem uma banheira, até depois o hospital mudou a banheira, vocês vão ver nas fotos que a banheira está diferente. Tem essa banheira, que eu já vou te explicar melhor, e um outro quarto sem banheira. E cada quarto com o seu banheiro. Então, o quarto é da mesma forma, né? Tem a cama de PPP, vai ter o berço aquecido, né, para o recém-nascido, uma bancada ali para ter os primeiros cuidados, né? Às vezes vê os sinais vitais, né? A equipe também acaba fazendo uma pequena higienização no paciente, tirando muitas vezes, né, resíduos de sangue e tal. A poltrona do acompanhante, é uma bancada de apoio, e aqui aquele lavatório, aquele mesmo lavatório profundo que a gente utiliza. Uma bancada com computador, né, por solicitação do hospital, onde é feito toda a evolução do paciente, acompanhamento no sistema. Aquele espaldar, né, que é aquela escada, né, que é fixada na parede, e a banheira de PPP. E a gente conseguiu, nessa lateral, né, recuar uns 3 metros, área de PPP, e fazer uma área verde, né, para que também a gente consiga proporcionar iluminação natural, e afastada também do ambiente aqui do pronto atendimento, né, tentando dar alguma privacidade para a paciente que está dentro dos quartos. Os banheiros, né, banheiro, né, dentro daquilo que é necessário que seja, né, que tenha acessibilidade, mas um banheiro completo. Outro quarto, bem parecido, né, bem parecido com o primeiro quarto, só que não tem, né, a banheira. A área de deambulação. Tá, então, esses são os ambientes principais desse quarto do centro de parto normal. A parte de ambientes de apoio, posto de enfermagem, sala de serviços, sempre sala fechada. O posto de enfermagem, a gente sempre tenta colocar, né, numa área um pouco mais estratégica. E alguns ambientes de apoio mínimo, a gente acabou colocando o mínimo mesmo, né, até por falta de espaço, mas o mínimo consiste num DML, numa sala de utilidade, sanitário de funcionários e um depósito de materiais e equipamentos. E na circulação, a gente acabou colocando, né, um armário para a rouparia. Tá? Então, o nosso centro de parto normal se resume a esses ambientes. E da mesma forma que aquele projeto anterior, né, ao lado a gente tem um centro obstétrico, né, não é um centro cirúrgico geral que nem o outro, que dentro do centro cirúrgico geral se tinha uma sala de parto, né? Nesse caso é um pequeno centro obstétrico, que depois vocês vão ver que ele vai acabar se interligando, né, com uma ampliação do centro cirúrgico. Mas a gente tem uma antecâmara para passar a maca do centro de parto normal, caso a paciente acabe evoluindo, para
o centro obstétrico, né? Ao invés de, caso não tivesse essa passagem, de fazer toda uma passagem pela circulação principal do hospital até entrar no centro obstétrico. Tá? Então, o centro obstétrico tem duas entradas de maca, da paciente que vem do centro de parto normal, ou daquela paciente, né, lembra que eu comentei, a paciente que ela adentra no hospital para um parto eletivo, uma cesárea, ela vai vir de maca e vai entrar através da outra antecâmara. Então, tem duas antecâmaras. Aí depois, quando a paciente for sair da recuperação, um pós-parto cirúrgico, pela mesma antecâmara ela vai sair e vai voltar para o quarto na qual ela veio. A sala de parto cirúrgico, a mesa de cirurgia com foco cirúrgico, né? É um procedimento cirúrgico, né? Berço aquecido, uma área para assistente do RN, tudo com painéis de gases, né? Uma bancada com computador. Tem uma área de escovação, né? É um centro cirúrgico, né? Então tem uma área de escovação, recuperação pós-anestésica com duas macas, né? Tem uma sala de cirurgia, eu tenho que ter duas macas, lavatório, um pequeno postinho de enfermagem dentro da sala, aquela área de cuidados de RN, né? Então tem uma bancada com computador, tem um berço aquecido. A gente conseguiu fazer nessa área um visor que ele é controlado para que os familiares possam ver a criança, né? Então, assim, através dessa área de cuidados, a equipe pode trazer a criança aqui no visor e os familiares, através desse visor, poderem visualizar a própria criança. E, além disso, também nessa sala de acolhimento, o hospital tem uma TV, onde eles também podem, aí, claro, vai depender da autorização da família e tal, filmar até o próprio parto. Tá claro, né? Imagens que acabam não comprometendo a privacidade da paciente, mas eles têm essa opção também, né, da família visualizar o procedimento do através, né, dessa sala de acolhimento, através de um parto eletivo, né? Como é um centro cirúrgico, um centro obstétrico e um CPN muito pequenininho, é mais para atendimento convênio e particulares, eles conseguem fazer isso, né? Então, fica até bem interessante, né? E essa visualização aqui é bacana, né? Porque até o próprio visitante, ou melhor, o acompanhante ou familiar consegue visualizar, né, o recém-nascido através desse visor. Aí alguns ambientes de apoio, sala de utilidades, não tem, né, o compartilhamento entre ambientes de apoio de centro obstétrico e centro de parto normal, tá? Tem essa interligação, mas eles não compartilham ambientes de apoio. Sala de utilidades, DML, um depósito de equipamentos, a rouparia, e depois os vestiários da equipe, né, feminino e masculino. Esses vestiários, eles até foram feitos dessa forma, porque, primeiro, e como eles vão atender acompanhante, então tem que ter acessibilidade. E eles vão atender futuramente a ampliação do centro cirúrgico, que também não é grande, mas futuramente a gente iria fazer algumas alterações aqui, né? Na verdade, esse lavatório aqui vai virar um outro box de vaso sanitário, vai ter 2 vasos sanitários, porque o acompanhante não vai mais entrar através dessa posição, né, desses vestiários. Vai ter um vestiário depois para o acompanhante da pediatria, que vai ser utilizado pelo mesmo acompanhante da obstetrícia. Depois vocês vão entender, né? Mas isso já foi pensado. Mas esse é o centro de parto normal com um pequeno centro obstétrico. E ao lado funcionava, né, que hoje já está diferente, o centro cirúrgico desse hospital infantil, que acabou ficando dessa forma. Tá? Então, o que nós vimos antes, né, que é o centro de parto normal e o centro obstétrico, agora o centro obstétrico está interligado com o centro cirúrgico, né? E aí o centro cirúrgico está usando o mesmo vestiário do centro obstétrico. Tá? Então, a gente acabou fazendo prolongando, né, toda essa estrutura para acabar também compartilhando os ambientes de apoio. Então, o centro cirúrgico tem 4 salas de cirurgia, tem a recuperação, né, pediátrica, é só pediatria, né, que atende. E o vestiário, aquele vestiário que eu falei de pacientes, agora ele veio para cá, né? Então, eles acabam não utilizando mais esses vestiários, né?
E a antecâmara que antes estava nessa posição, agora veio para cá. Aí toda essa área acabou virando, né, uma área, digamos, única, né, em relação à questão do controle de tratamento de área e materiais de acabamento. É só para vocês entenderem as fases que teve esse projeto. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens desse projeto e depois eu mostro o último projeto para vocês, né, já que vocês estão com a planta baixa um pouco mais, mais fresca assim na cabeça. Tá? Então eu vou parar esse meu compartilhamento e vou compartilhar algumas imagens para vocês verem como que ficou, né, o centro de parto normal e o centro obstétrico. Então esse é o quarto de PPP, né? A cama aqui nesse lado, né? Vocês estão vendo meu cursor, tá? A cama, aqui está o berço aquecido, aquela bancada com a cuba, né, com o lavatório, uma bancada aqui que vai um computador. Eles acabaram não colocando aquele espaldar, né, nessa parede, mas acredito que talvez tenham colocado, ou talvez nem colocaram, mas no projeto eles tinham solicitado. E aqui está a banheira, que eu vou mostrar para vocês em outro ângulo. Então tinha uma manta vinílica amadeirada, depois o resto dos materiais de acabamento, né, foi colocado, nesse caso aqui até foi colocado epóxi na parede, né, mas não tem nada assim tão específico, né, em relação aos materiais. Essa imagem do outro lado. A banheira é uma banheira mais em diagonal, né, não era aquela banheira do formato que estava no projeto. Banheira, o berço aquecido, a cama, uma outra bancadinha ali de assistência ao RN, a iluminação aqui dentro do quarto, painéis de gases. Esse é o mesmo quarto, agora de um outro ângulo. Tá? Ele se assemelha muito com o quarto de internação, a questão é que você vai ter a área, né, para o recém-nascido. E respeitando, né, as áreas mínimas também que estão dentro da legislação, né, que estão na legislação. O banheiro. A circulação. Aqui está o acesso a um quarto de PPP. Essa porta aqui é a antecâmara, que vai dar acesso ao centro obstétrico, né, que é a circulação principal do centro obstétrico. O posto de enfermagem está nessa esquina. Aqui é o outro quarto de PPP, aquele que não tem a banheira. Tem uma poltrona para acompanhante. Mesma coisa. Porta do banheiro. A bancada onde está o lavatório. Tem um armário também, porque a gente precisa guardar alguns pertences, né, da paciente. Né? O hospital até comenta, né, tem que ter armários, porque eles vão parece com um enxoval inteiro, né, para a maternidade, então tem que ter um local para guardar os pertences que a parturiente e o acompanhante acabam trazendo. O posto de enfermagem, né, bem na esquina, ali está a sala de serviços. Essa poltrona aqui, na verdade, isso aqui não existia no projeto, né? Eu acho que eles colocaram para ambientar um pouco no momento da inauguração, mas esses objetos aqui provavelmente já devam ter tirado. É que essas fotos aqui, elas foram tiradas um pouco antes da inauguração. Essa área aqui que eu até estou olhando, tem a área de deambulação, que a gente já vai ver, e alguns ambientes de apoio lá na parte do fundo. Uma área de deambulação. Até depois foi colocado uma plotagem na parede, assim, com umas imagens bem bonitas, né, para ambientar. Nessa parede aqui, vocês conseguem ver, não sei se está bem, dá para ver muito bem, né, mas aqueles espaldares, eles foram colocados. Ó. É como se fosse uma escadinha que fica fixa na parede, para que a parturiente ela possa fazer, né, alguns movimentos para acabar instigando, né, o trabalho de parto. A bola, tem uma cadeira também. Essa já é a circulação oposta, né? Os dois quartos de PPP ficam
desse lado, esse aqui é o acesso de maca da paciente, o acesso ao centro obstétrico fica nessa porta. Essa porta aqui é o acesso da sala de espera, é onde que está o acolhimento. Aqui é a sala de espera. Aqui é aquela TV que eu comentei com vocês, que eles acabam filmando, né, caso a família tenha interesse o procedimento, sala de espera. Esse aqui é o visor, que está, né, com acesso pela sala de espera para o familiar conseguir visualizar, né, o recém-nascido, e ali já é o acesso do centro de parto normal. Claro que é um acesso controlado, né, a porta não fica aberta. Agora já estamos dentro do centro obstétrico, da sala de cirurgia, né, da sala de parto. É uma sala de cirurgia normal, né, não tem muita diferença, não. A questão, depois a gente vai ver, que vai ter um berço aquecido e vai ter uma área ali para cuidados do RN. Tá? Mas a mesa de cirurgia, todo o sistema de tratamento de ar que tem que ter, foco cirúrgico, ali está o retorno do ar-condicionado, painel de gases, né, carro de anestesia, todos os equipamentos necessários. Ó, então, está o berço aquecido aqui, ó, nessa posição. Até no projeto ele estava, na verdade, esse berço aquecido, acho que até estava nessa posição aqui tinha uma bancada. Eles acabaram mudando um pouquinho, não executando dessa forma. Mas é um centro, é uma sala de cirurgia, né, tradicional. A porta, né, a porta com visor. Essa aqui é a sala de recuperação, né, não estava com as duas macas, mas espaço para as duas macas, né, lavatório. Aqui tem aquele postinho de enfermagem bem no cantinho, né, cortinas para privacidade. O mesmo posto de enfermagem, bem pequenininho, né. Lavatório de escovação do centro cirúrgico, né, da sala de cirurgia, com 2 bicas, né, tem que ter no mínimo 2 bicas. Aqui está a sala de cuidados do RN, né, de assistência ao RN, então um berço aquecido, uma bancada, e aqui está aquele visor. Esse visor, geralmente se aperta um botão, ele acaba ficando, né, se tem visibilidade do lado de fora, né, e senão ele acaba ficando com essa aparência fosca. Então o familiar consegue, né, visualizar o recém-nascido, já dentro do centro obstétrico, né, nessa área de cuidados do RN. Aqui é a sala de utilidades, a parte de lixeiras, armazenamento de roupa suja. Aqui está o expurgo, a pia de lavagem. E aqui voltou para a sala de espera. Agora, para finalizar, gente, eu vou mostrar para vocês o último projeto, tá? Só para vocês também acabarem fazendo alguma correlação entre os projetos, para vocês até perceberem, né, um pouquinho a diferença entre um e outro, a similaridade. Esse projeto ele já é bem maior. Na verdade, o conceito como um todo ele é bem maior. É um projeto que ainda não foi executado, ele está na fase de projeto, de detalhamento. Ele já é um hospital todo verticalizado. Então, esse centro é um centro de parto normal. Eu já vou dar um zoom para vocês, tá? Tem um centro de parto normal nessa parte de baixo, um centro obstétrico nessa parte, mais na parte central, aqui pegando um pouco essa parte de cima, e nessa área do lado direito, tem uma internação para parturientes ou para gestantes com intercorrência, né? Que tem muitas gestantes que têm risco, né? Tem intercorrências, podem ter intercorrências durante o parto, tem problemas de pressão alta, né? Eclâmpsia. Então, elas acabam ficando internadas no hospital por um certo período, né? Que é um risco que essas gestantes sejam liberadas para ir para casa. Mas elas também não estão no momento do parto. Então, foi criada uma pequena unidade de internação, né, específica, já que elas estão no mesmo andar da obstetrícia, né, fica muito mais fácil essa questão assistencial, da mesma especialidade. Então, foi criada essa pequena unidade de internação, né, aproveitando a área do pavimento. Então, o centro de parto normal,
ele tem um acesso através, né, dessa prumada de elevadores. Então, através desses elevadores sociais, a parturiente ela acaba chegando até o centro de parto normal. Assim, quando a paciente ela chega com rompimento de bolsa, alguma situação um pouco mais urgente, ela é recepcionada no pronto-socorro do hospital, tá? Da mesma forma que o outro projeto, né? Então, já é uma situação de urgência, ela vai ser recepcionada no centro, no pronto-socorro, e daí ela vai ser encaminhada ou para o centro de parto normal, ou para o centro obstétrico. Então, nesse projeto, nós temos a sala de acolhimento, que é uma sala bem ampla, na verdade é um espaço que acabou até, ficou até uma sala bem ampla, né? Mas aí é consequência da disposição do projeto. 2 sanitários, uma área de recepção, onde vai ser feito o registro dessa paciente, e as salas de exame e admissão. Nesse projeto foi feito da seguinte forma: essa sala de exame e admissão, ela vai atender a paciente, vai ser realizado o exame nessa paciente. Então, se essa paciente necessitar já ir para o centro obstétrico, essa sala de exame e admissão já cai dentro também do centro obstétrico. Tá? Então, foi trabalhado dessa forma. Então, ela tanto atende a paciente que vai para o centro de parto normal, mas também pode atender a mesma paciente que daqui a pouco ela precisa ir para o centro obstétrico, né? Como em relação aos partos eletivos. Então, a paciente ela é recepcionada, né, nessa recepção, ela é registrada, é feito o exame de admissão, e do exame de admissão, da outra porta, ela já está no centro obstétrico. Tá? Então, acaba encurtando o caminho, né? Então, 2 salas de exame de admissão, a mesma configuração, né, das outras salas, precisa de um banheiro completo, a área de exames, dá uma olhadinha aqui nos quartos de PPP, no caso tem 4 quartos de PPP, e um dos quartos com a banheira. Então, os quartos, né, vocês conseguem ver que também é bem parecido, né, não tem muito o que explicar do quarto, né, a imagem aí já é didática. E o quarto quarto que possui uma banheira. Tá? Então, esse projeto, agora ele está começando a ser desenvolvido o projeto executivo, então no projeto executivo, depois alguns ajustes até podem ser realizados, tá? Então, esse foi o projeto original que foi aprovado na vigilância sanitária. E aquela área para deambulação, né, foi feito nessa posição. Então, quarto de PPP, área de deambulação. Né? Exame de admissão, quarto de PPP, deambulação. Tem situações que não tem como ter uma área para deambulação, aí a deambulação acaba correndo na própria circulação. A gente já aprovou o projeto assim, mas não é bacana, né? É interessante se tivesse uma área específica, né, para ela que ela pudesse trabalhar com bola, fazer algum exercício específico, né? Alguma atividade específica para facilitar o trabalho de parto, sair um pouco do quarto, porque dependendo, né, a gestante ela pode ficar horas e horas, né, dentro do quarto de PPP, então ela acaba saindo um pouco do quarto também para ter um auxílio melhor, né, nessa área através de alguns equipamentos. A questão dos ambientes de apoio, um posto de enfermagem, sala de serviço, sanitário de funcionários, DML, sala de utilidade, nesse caso aqui até foi colocado uma salinha de reuniões, rouparia, uma sala administrativa, um depósito de equipamentos, uma copa de funcionários, aqui já tem mais ambientes do que os outros, uma copa de funcionários, o quarto do plantonista já foi colocado dentro da unidade, o quarto de plantonista é necessário, tá, gente? Então, esse já foi colocado dentro da unidade, e nesse caso foi colocado até um sanitário para acompanhantes. Tá? Então, como tinha mais espaço, né, acabou sendo incorporado mais alguns ambientes. E aquele bypass, aquela antecâmara para, caso a paciente seja, né, tenha evolução para o cirúrgico, através da antecâmara ela acaba também já caindo dentro do centro obstétrico. Tá? E nesse centro obstétrico temos 3 salas de parto cirúrgico, a sala de recuperação, aquela sala de assistência ao RN,
Só que nesse caso não tem como ter um visor, né, para que a família consiga visualizar. O centro obstétrico está muito longe, né, da recepção. Aí depois tem vários ambientes, né, do centro cirúrgico em si. O detalhe é que nesse projeto, o centro obstétrico, os vestiários de barreira do centro obstétrico não estão no pavimento, eles estão no pavimento abaixo. Então a equipe acaba acessando o centro obstétrico através da escada ou através de um elevador. E também esses vestiários que estão embaixo atendem o centro cirúrgico geral, que está daí abaixo, né? Os vestiários estão no meio, centro cirúrgico geral embaixo e centro obstétrico em cima. E também tem monta-carga sujo, monta-carga limpo, que acaba caindo dentro da CME. Tá? Então, isso aqui já é um projeto já bem maior, né? Bem mais encorpado, que a gente acabou fazendo, né, mudando um pouquinho esses fluxos, mas para vocês terem uma ideia. Depois tem sala de estar da equipe médica, sala de estar de enfermagem, né, mas isso é voltado ao centro obstétrico. Só dando uma passadinha para vocês nessa unidade de internação de gestante de alto risco. Então, tem, né, 3 quartos, né, para gestante de alto risco. E aí, com todos os ambientes necessários para uma unidade de internação. Tem um posto de enfermagem, sala de serviço, né, e vários ambientes de apoio. Tá? E o vestiário do acompanhante para o centro obstétrico, esse não, né? Esse foi colocado já no acesso da unidade. É o acompanhante do parto cirúrgico. Bem, então, esse é o terceiro projeto, né, do centro de parto normal, para vocês, né, terem também uma ideia, né, de como que foi, né, projetado. Abrir o microfone. Desculpa a minha ignorância, eu nunca fiz projeto de neonatal, mas que eu me lembro, os hospitais antigos aqui do Rio, tem a sala dos berçários, ficam todas as... Aí eu vi que o berço fica junto do quarto da mãe, mas naqueles casos que complicam, a criança teve algum problema, tem que ficar numa incubadeira, entendeu? Eu não vi... nenhum dos 3 exemplos, né, eu não vi um setor assim para algum caso de emergência, ou vai para uma outra ala de tratamento intensivo, alguma coisa assim para o bebê. Certo, não, bem lembrado, bem lembrado. Assim, ó, os berçários de sadios, a gente não utiliza mais berçários de sadios, tá? Eles, digamos, eles estão descontinuados. Uhum. O que acontece? Vamos fazer algumas simulações. Se o recém-nascido ele está bem, ele vai para o alojamento conjunto junto com a mãe, né? Não tem berçário, não tem um berçário de sadios ali dentro da unidade ou próximo, né? A gente, eu lembro assim, já teve hospitais que tem vários bercinhos um do lado do outro. Aqui no Rio ainda tem hospital assim. Mas assim. Mas eu sei que a nova proposta, como é que se diz? Novo modelo, né? A criança ficar com a mãe para já ir acostumando quando for para casa, né? Isso, então, assim, eu, há 30 anos atrás, quando eu tive meu filho, era assim. Mas, assim, tem os casos que complicam, né? A criança precisa ir para uma incubadora, ou um prematuro, assim, né? Então, aí como é que fizeram nesse setor? Fizeram um setor junto, um setor de neonatal, para recém-nascido, recém-nascido ou prematuro, não sei como vocês classificam. Desculpa, eu nunca fiz projeto de maternidade, né? É só curiosidade. Então, assim, vamos lá. Se o recém-nascido está bem, ele vai para o alojamento conjunto com a mãe. Uhum. Mas a mãe pode ser que ela não esteja bem, né? Daqui a pouco pode acontecer alguma intercorrência com a mãe e a mãe ter que, sei lá, ir para um centro cirúrgico, ir para uma UTI, né? Sempre tem um risco, né? Mas aí o recém-nascido vai para o quarto do alojamento conjunto junto com o acompanhante, tá? É isso que a vigilância nos orienta, né? Não tem berçário de sadios. A criança, ela vai para o alojamento conjunto. Se não for com a mãe, né, ela vai com o acompanhante, ela vai ter assistência da equipe assistencial, vai ficar ali com o familiar, e quando a mãe se recuperar, ela volta para o alojamento conjunto, né? O que acontece, assim, ó, a gente tem a questão dos partos de alto risco. Então, tem estabelecimentos que atendem parto de alto risco, e tem estabelecimentos que não atendem parto de alto risco. Eu até acabei esquecendo de comentar isso com vocês. Quando
se atende parto de alto risco, isso a gente até descreve no relatório técnico da vigilância sanitária, né? E claro que a gente também conversa com o hospital a respeito disso, porque quando o hospital ele é porta aberta de parto de alto risco, né? Ele precisa ter algumas unidades de suporte. Ele vai precisar ter UTI, seja UTI adultos, como também UTI neonatal. Uhum. Tá? Então, ele tem que ter suporte de UTI neonatal, né? E quando o estabelecimento ele não atende parto de alto risco, né, assim, durante a gestação, né, já se sabe se é um parto de alto risco ou não, em função de todas as complicações que possam ter, né, durante o parto, né? Então, se esse estabelecimento não atende parto de alto risco, não tem essa necessidade de ter UTI, tanto neonatal como a UTI adultos, né? Claro que sempre há um risco de ter alguma intercorrência, né? Aí, se há uma intercorrência, aí ou a mãe ou a criança ela vai ter que ser encaminhada para um hospital de referência, tá? Claro que daí o hospital ele tem equipamentos, né, de sustentação à vida que vão estabilizar o paciente ou recém-nascido para ser transferido, né? Então, assim, para parto de alto risco, tu tens que ter essa retaguarda. E essa retaguarda é a UTI neonatal, quando o recém-nascido é grave, né? Então, o recém-nascido grave, ele vai para a UTI neonatal, mas o que acontece? Ou prematuro, né? Recém-nascido prematuro, com alguma patologia, ele vai para a UTI neonatal, né? Então, já é direcionado, o parto já é direcionado para um hospital que tenha, né, essa assistência, tá? O próprio obstetra já direciona, né? E quando o recém-nascido ele pode estar com baixo peso, ele não está no estado grave, mas ele precisa ficar em observação, ele vai para as unidades de cuidados intermediários. Porque, assim, quando você tem uma UTI, tu tens uma unidade de cuidados intermediários, né? E no hospital que não tem UTI, tu tens uma unidade de cuidados intermediários. Tu não tens uma UTI, mas tu podes ter uma de intermediário, né? Onde até o recém-nascido pode ficar ali. Caso daqui a pouco não tenha um acompanhante para ficar com ele no alojamento conjunto, ele pode ficar um tempo ali no cuidados intermediário, tá? Então, isso varia de serviço para serviço, mas vamos lá. Então, o recém-nascido, ele nasceu com baixo peso, ele não está em estado grave, ele vai para a U5, né, que é a Unidade de Cuidados Intermediários Convencional, que ela fica, digamos, no nível de gravidade do paciente inferior, né, a UTI. Tá? Então, o paciente vai para a unidade de cuidados intermediários, recém-nascido, e daí ali, até ele, se ele se recuperar, digamos, enquanto a mãe está se recuperando no alojamento conjunto, depois ele volta para o alojamento conjunto. Senão a criança vai ficar internada no hospital e a mãe, ela vai ser liberada. E claro que daí a mãe também vai acompanhar a criança na unidade de cuidados intermediários. Aí lembrando, né, aí a gente precisa também ter lactário no hospital, tá? Então, se tu realiza parto, tu tem que ter também, né, um apoio de um lactário, né? Porque a mãe, ela pode não ter leite para fornecer para a criança, né, para o seu filho, para o recém-nascido. E aí, né? Então, o lactário vai fornecer leite para o recém-nascido. Então, o hospital tem que ter esse suporte, né, de pelo menos o lactário. Tá? Então, essa questão do berçário específico de sadios a gente não utiliza mais. Claro que tem vários hospitais que talvez utilizam, mas em projeto a gente já não projeta mais berçário de sadios. Se a gente vê ali na RDC 50, tem lá, né, na parte de centro de parto normal, tem berçário de sadios, mas é de 20 anos atrás, né? Uhum. RDC 50. Tá? Então, é assim que a gente trabalha, mas é sempre importante saber se o hospital vai atender parto de alto risco ou não. Se atender parto de alto risco, tem que ter toda uma retaguarda para dar suporte às intercorrências que possam acontecer, né? Se não atender parto de alto risco, não tem essa necessidade. Tá? A mesma coisa, um centro de parto normal que fica fora de um hospital. Ele não tem berçário, ele não tem UTI, né? Por quê? O parto normal, geralmente se entende que não é um parto de alto risco, a maioria deles. É claro que pode ter parto que até possa evoluir. Então, essas casas de parto, esses centros de parto
que ele fica fora de um hospital, é para as parturientes, né, que não têm um risco, né, pelo menos um risco que já é previsto para o seu parto, tá? Porque elas não têm retaguarda, então, mais vale já encaminhar para um hospital que já tem toda uma estrutura, né? Entendi. Ok, obrigada. Não sei se ficou claro, mas... Ficou. Observei que, falei, onde é que é se tiver uma emergência, né, então é encaminhado para quando o parto de risco, ao ter como complicação, vai para uma unidade que já tenha esse setor, né, de cuidado para esse recém-nascido. Entendi. Perfeito, que já tem uma retaguarda, né? Se não Pessoal, pergunta, eu já estava encerrando. Mas essa é bem simples. No RPA de um centro cirúrgico obstétrico, ele também tem que ter um para cada sala mais um? Seria isso? Isso. É o que também, né? A mesma regra. É a mesma regra. É a regra do centro cirúrgico, né? Então, 2 salas de parto, a gente tem 3 macas de recuperação. Segue a mesma regra. Tá? Então, beleza. A gente acaba utilizando ali o que está na RDC 50. Beleza? Conseguiram entender um pouquinho a respeito do centro de parto normal? Assim, entender mesmo é só quando começar a projetar, né? Então, quando a gente começar a projetar e tiver que queimar um pouquinho a massa cinzenta, aí a gente começa a se deparar com os desafios, porque às vezes vendo assim um projeto pronto, né? Parece que é simples, na verdade. Vocês viram ali que é simples no centro de parto normal, né? Mas na hora de projetar, a gente acaba, às vezes, se deparando, né, com algumas dúvidas, né? Mas é importante que vocês conseguiram compreender a conceituação geral. Legal, gente. Joia? Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês, gente, novamente. Boa noite, obrigado pela aula. E daqui uns 15 dias estamos de novo aí. Vamos preparar se Deus quiser. Outro conteúdo. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado. Então, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.